Olá, irmãos. Vamos avançar na nossa análise do Evangelho de Mateus. E na aula passada nós começamos a nossa análise dessa que é uma das porções mais conhecidas, mais famosas do Evangelho de Mateus, que é a porção do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Sendo uma porção muito conhecida e também que requer algum comentário, nós na aula passada eu introduzi vocês a um aspecto central do estudo do Sermão do Monte, que é o quê? O Sermão do Monte, ele foi registrado, ele foi proferido por Jesus com que ideia? Qual era a ideia central do Sermão do Monte? E eu expliquei a vocês que a ideia central que está por trás do Sermão do Monte é a ideia do cumprimento do reino, da chegada do reino. Vocês já devem ter percebido que o Evangelho de Mateus, dos 4 primeiros capítulos, ele quer mostrar isso, a chegada do rei e do reino com ele. Então o rei nasceu, o Senhor Jesus Cristo, no seu nascimento e nos eventos do seu nascimento, mostram que ele é o Messias e que, portanto, ele é o rei que deveria chegar e que, portanto, o reino estava chegando com ele. Tanto a pregação de João Batista quanto a pregação de Jesus afirmam isso. Sendo assim, o capítulo 4 termina mostrando Jesus começando o seu ministério, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E então, no capítulo 5, Mateus coloca então Jesus proferindo este sermão. E esse sermão, então, o seu local dentro do raciocínio, dentro da cronologia de Mateus, serve para nos mostrar que Jesus está falando do cumprimento do reino. E que, portanto, o Sermão do Monte diz respeito à ética do reino de Deus. A ética que é esperada, o comportamento, a lei que é esperado daqueles que se arrependeram e ingressam, então, no reino de Deus trazido pelo Senhor Jesus Cristo, certo? Então, nessa aula, nós vamos começar a estudar o texto de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, que é o texto que fala a respeito das bem-aventuranças, certo? Mas vamos aqui para o nosso esboço geral. A segunda parte do Evangelho de Mateus é essa parte aqui que nós estamos chamando de as declarações do rei. É um discurso do Senhor Jesus Cristo a respeito da chegada do seu reino, certo? E então aqui, em primeiro lugar, nós temos o início dessa proclamação, onde o Senhor Jesus Cristo começa a sua pregação dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E então aqui você tem a declaração do rei, que é o Sermão do Monte. Então, do capítulo 5 até o capítulo 7, 29, você tem o Sermão do Monte. Então, vamos começar a estudar aqui este sermão, o Sermão do Monte. A primeira parte do Sermão do Monte é a contextualização que Mateus vai nos fazer deste sermão. Mateus começa o sermão, ou a narrativa deste sermão, nos contextualizando, nos colocando no contexto narrativo em que o sermão foi proferido. E alguns detalhes aqui desse contexto narrativo são interessantes da gente notar. O versículo 1 diz que Jesus estava ali com as multidões, e nós vamos perceber como é muito comum no Evangelho de Mateus e também em outros evangelhos, Jesus aqui está se referindo, ou sendo referido, como estando com as multidões, certo? Então, aqui nós já percebemos que Jesus já tinha uma certa fama, ele já havia rodado a região da Galileia e, portanto, em cada cidade que ele passava, ele angariava pessoas, angariava seus seguidores. Porém, é importante notar
que Mateus faz questão de nos avisar que o sermão ele foi proferido para os seus discípulos. Note como o texto diz que Jesus viu as multidões e então se aproximaram seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Então perceba que Mateus está enfatizando que o Sermão do Monte teve como público principal os discípulos de Jesus. E não entenda aqui discípulo de Jesus dentro do sentido moderno de discípulo, que é o quê? Aquele crente que está na igreja. Não, os discípulos de Jesus são aqueles que haviam decidido seguir Jesus, aqueles que já haviam abraçado a sua mensagem. Então, Mateus está fazendo a distinção entre as multidões e os discípulos. Os discípulos são, então, aqueles que já haviam abraçado a mensagem da chegada do reino. Jesus, então, está proferindo o seu sermão para aqueles que já abraçaram a mensagem da chegada do reino. Então, o Sermão do Monte foi dirigido e é dirigido para aqueles que já creem na mensagem do reino, aqueles que creem que Jesus é o Messias e que ele trouxe o seu reino. Então, esse é o fator principal que Mateus quer nos avisar aqui no versículos 1 e 2. Mas outros detalhes interessantes também é o fato de Mateus nos avisar que Jesus subiu a um monte. Alguns estudiosos sugerem que aqui existe uma relação tipológica entre Jesus e Moisés, ok? O que é uma relação tipológica? É uma relação histórica, como nós vimos nas aulas passadas, onde a história de Jesus é relacionada com a história de Israel. Então há paralelos entre a história de Israel e a história de Jesus. Então alguns estudiosos sugerem que, assim como em Êxodo mostra que Moisés subiu ao monte para receber a lei, Jesus agora está subindo ao monte para proferir a lei. Então, assim como Moisés subiu ao monte para receber a lei, Jesus então está subindo ao monte para proferir a lei, mostrando então a superioridade de Jesus sobre a história de Moisés e da nação de Israel. Nós não podemos garantir com certeza aqui, porque não existe nenhum elemento contextual, nenhuma afirmação de algum texto em que realmente essa alusão esteja clara. Mas a afirmação de Mateus de que Jesus subiu ao monte, isso pode ter sim alguma relevância. Jesus subindo ao monte para proferir, então, declarações éticas, assim como Moisés fez no Antigo Testamento. Também a razão pela qual Mateus nos avisa que Jesus se assentou. Isso é interessante, a afirmação de Mateus dizer que Jesus se assentou. Isso porque era muito comum, na época do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas ensinassem sentadas. Você vai encontrar no próprio texto, no próprio contexto de Mateus, outras ocasiões em que Jesus ensina sentado, certo? Isso era uma atitude rabínica. Jesus está agindo aqui como um rabi, como um mestre, como alguém que vai ensinar ao povo. Porém, o próprio livro de Mateus também destaca o estar assentado como sendo algo escatológico, como, por exemplo, no capítulo 25, é dito que o Filho do Homem vai se assentar. Também fala dos seus discípulos se assentando em tronos, Jesus se assentando no seu trono. Mais uma vez, nós não temos como garantir que este assentado aqui se refira, ou seja, uma referência a Jesus se assentar no seu trono. Mas pelo menos nós podemos garantir que aqui é uma referência a Jesus como um mestre. Jesus aqui está ensinando para as pessoas como um mestre. Mas o mais importante que você precisa entender nesses dois primeiros versículos
é que o discurso de Jesus, do Sermão do Monte, ele é prioritariamente feito para aqueles que já haviam abraçado a mensagem do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho do Reino trazido por Jesus. Isso não significa dizer que aquela pregação não tinha uma relevância para os demais que estavam ouvindo, para as multidões, que as multidões estão totalmente desvinculadas do propósito de Jesus. Não. Mas o propósito principal aqui é dirigir-se àqueles que já haviam abraçado a mensagem do reino. E isso é muito importante que você compreenda para a compreensão do restante do Sermão do Monte. Então, depois que você tem aqui os versículos 1 e 2, nós então entramos naquilo que é chamado de as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, irmãos, são as bênçãos do reino. E antes de nós analisarmos aqui diretamente o texto das bem-aventuranças, que vai do versículo 3 até o versículo 12, eu quero destacar aqui algumas informações, alguns elementos das bem-aventuranças que são importantes para a nossa compreensão, ok? Em primeiro lugar, você tem aqui a ênfase na expressão bem-aventurados. Então, aqui as chamadas bem-aventuranças ou beatitudes, elas são marcadas pela repetição da expressãozinha bem-aventurados, que você encontra no início de cada um dos versículos. E a palavra bem-aventurado, irmãos, ela vem da palavrinha grega makarios, que basicamente significa receber favor divino. Então, o bem-aventurado é aquele que é favorecido por Deus. Isso é muito importante que você entenda. Você não pode entender bem-aventurado como simplesmente sendo a tradução de feliz. Feliz são os humildes de espírito, como se a ênfase do texto fosse no estabelecimento da felicidade. Não. O texto está querendo nos falar a respeito daquele que é um recipiente do favor divino, que o reino de Deus é a chegada do favor divino. Experimentar as bênçãos do reino é experimentar a graça e o favor de Deus. E que, portanto, a chegada do reino de Deus e a chegada do Senhor Jesus Cristo como Rei trazem também a possibilidade do desfrutar do favor divino neste reino. Então, essa é a ideia das bem-aventuranças. Aquele que é bem-aventurado é aquele que é agraciado, favorecido por Deus. E também, algo bem interessante de você notar é quanto à estrutura aqui das bem-aventuranças. Eu fiz essa divisãozinha, esse espaçamento aqui das bem-aventuranças, para destacar a vocês como a estrutura das bem-aventuranças é relevante para a nossa compreensão. O primeiro aspecto da estrutura é que as bem-aventuranças são divididas em dois grupos de bem-aventuranças. O primeiro grupo vai aqui do versículo 3 até o versículo 6. E o segundo grupo vai do versículo 7 até o versículo 10, sendo que os versículos 11 e 12 são desenvolvimentos do versículo 10. Então, essas duas bem-aventuranças, elas marcam os dois âmbitos da relação do reino, que você vai perceber no próprio Evangelho de Mateus, como esses âmbitos vão estar sempre relacionados. O primeiro âmbito, aqui dos versículos 3 até o versículo 6, é o âmbito da relação com Deus. Então, as primeiras 4 bem-aventuranças
falam a respeito de atitudes esperadas em relação ao seu relacionamento com Deus. Então, a humildade de espírito, chorar, o ser manso, ter fome e sede de justiça, são atitudes que são esperadas diante de Deus. E as 4 outras bem-aventuranças, no caso do versículo 7 ao versículo 10, diz respeito àquilo que é esperado na nossa relação com o homem, com os outros seres humanos. Então, é esperado que você seja misericordioso, limpo de coração, pacificador e saiba lidar com a perseguição dos homens. Então, note que você tem, em primeiro lugar, essa primeira subdivisão. As primeiras 4 são atitudes esperadas diante de Deus e as outras 4 atitudes esperadas diante dos homens, certo? Em segundo lugar, outro aspecto também na estrutura que é importante que a gente preste atenção é o chamado paralelismo aqui, muito comum na literatura hebraica. Note que, e agora sim, deixe-me apagar essas marcações para que você perceba aqui este paralelo. Então, note como o versículo 3, ele é paralelo aqui ao versículo 10. Isso é claramente percebido por 2 fatores. Em primeiro lugar, pela menção ao reino dos céus, são as 2 bem-aventuranças que mencionam o reino dos céus. Então, a primeira bem-aventurança e a última mencionam o reino dos céus como recompensa, e então também a menção no tempo presente, porque deles é o reino dos céus e porque deles é o reino dos céus. Então, as bem-aventuranças, elas estão cercadas por 2 menções ao reino e 2 menções presentes ao reino. Isso é muito importante de você perceber, que tanto a primeira bem-aventurança quanto a última bem-aventurança mencionam o reino de Deus, o reino dos céus, como uma realidade presente, como uma bênção presente, um favorecimento presente de Deus, ok? Então, você precisa entender as bem-aventuranças como envolvendo favores divinos que são feitos no presente, mas que também serão dados no futuro. Existe um fator, uma graça de Deus que é presente. E que graça de Deus é essa que é presente? É o reino dos céus. Então, essa é um favor divino, você poder entrar no reino dos céus. Porém, dentro desse aspecto aqui, do versículo 3 e do versículo 10, que cercam as bem-aventuranças, como tendo como bênção, como favor divino, o entrar, o ser do reino dos céus, as demais bem-aventuranças, elas também apontam algum paralelismo e algumas bênçãos. Por exemplo, aqui no versículo 4, você tem um paralelo com o versículo 9. Como é que você percebe isso? Porque o versículo 4 diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E no versículo 9, porque serão chamados filhos de Deus. Então, note como aqui você tem uma afirmação de uma bênção futura. Você vai ser consolado, você vai ser chamado filho de Deus. Então, gramaticalmente falando, elas são iguais. Você tem a mesma construção gramatical aqui. Depois, você tem o paralelo do versículo 5 e do versículo 8. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E no versículo 8, porque verão a Deus. Então, aqui você tem um outro paralelo, porque a construção gramatical, ela é idêntica, ok? Você tem aqui no versículo 5, um verbo transitivo futuro, herdar a terra.
E no versículo 8 você tem um outro verbo transitivo futuro, que é verão a Deus. Então a construção gramatical é a mesma. E então o outro paralelo é entre o versículo 6 e o versículo 7, que você tem um futuro no passivo. Note, porque serão fartos e porque alcançarão misericórdia. Então, esses versículos 6 e 7 enfatizam algo que você vai receber, é algo passivo. Você tem uma promessa no futuro e na voz passiva, é algo que você vai receber. Agora, por que a compreensão desses paralelismos aqui, eles são importantes? Em primeiro lugar, para que você entenda a perspectiva do autor do reino de Deus, do reino dos céus, como sendo uma bênção presente, mas também como aspectos deste reino que serão bênçãos desfrutadas no futuro e que serão bênçãos de diversas naturezas. Você vai ser consolado, mas vai ser chamado filho de Deus. Isso são bênçãos parecidas. Ser consolado, ser chamado filho de Deus. Você vai herdar a terra e também ver a Deus. Você será farto e também alcançar misericórdia. Então, Jesus aqui está mostrando que existem bênçãos do reino que são desfrutadas no futuro. São promessas que serão desfrutadas no futuro. E que são promessas que são bênçãos de diversas naturezas. E que, portanto, aqueles que abraçaram a mensagem do reino são abençoados agora na entrada do reino, mas serão abençoados no futuro também com a chegada a chegada completa do reino, como Jesus vai explicar posteriormente, ok? Então lembre-se disso. O que Jesus vai então ensinar com as bem-aventuranças? É que a nossa atitude no reino presente, ela nos motiva, ou a nossa atitude do reino presente, ela deve ser motivada pelas bênçãos que nós já temos e que nós teremos no futuro. Então, o padrão que nós encontramos aqui serve para enfatizar o caráter da pessoa que é abençoada por Deus. Então, como deve ser a pessoa que faz parte do reino de Deus? Como deve ser essa pessoa? Como as bênçãos do reino motivam ou moldam o nosso caráter e a nossa ética. Agora que nós chegamos no estágio histórico de entrar no reino de Deus, como deve ser o nosso caráter? O que é esperado de nós à luz das bênçãos que nós já recebemos, que é a bênção de pertencer ao reino, e das bênçãos que nós receberemos no futuro. Essa é a ideia das bem-aventuranças. E perceba também, um último fator que eu quero comentar aqui, também ainda em relação às bem-aventuranças, é que as bem-aventuranças, elas são colocadas dentro de um contexto de perseguição, ok? Então, não tire isso de perspectiva, que o contexto principal das bem-aventuranças é que aqueles que fazem parte do reino de Deus no presente e que, portanto, não desfrutam de toda a glória do reino futuro, então aqueles que fazem parte do reino no presente não encontram no presente a satisfação total, não encontram no presente aquilo que as pessoas costumam afirmar que é a felicidade. Então, aqueles que fazem parte do estágio presente do reino, geralmente, então, são perseguidos, são desprivilegiados, são desprezados, têm
são desafiados a como lidar com este mundo que continua pecaminoso. Então, lembre-se disso, que as bem-aventuranças é Jesus nos ensinando como ter um caráter, o caráter do reino, em um mundo que não recebe o reino. Então, as bem-aventuranças são, na verdade, a cultura do reino, que é a contracultura deste mundo. Se você notar todos os elementos do caráter esperado do reino, você vai notar que é frontalmente o contrário do que se espera neste mundo. Por exemplo, este mundo não valoriza a pobreza, valoriza a riqueza. E Jesus está dizendo que favorecidos, bem-aventurados são os pobres de espírito. Este mundo não valoriza o choro, esse mundo valoriza a alegria. E Jesus está dizendo, bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os mansos, e este mundo diz é para você não ser satisfeito e você não ser manso. Bem-aventurados são os que não têm fome, os que não têm sede, são aqueles que têm satisfação total das suas necessidades. Então, todos os aspectos aqui são frontalmente contrários àquilo que é esperado pelo mundo. E Jesus, então, já entendendo que aqueles que ingressam no seu reino vivem, então, em uma outra cultura, vivem, então, em um outro reino, vivem, então, em uma outra esfera, que é a esfera do reino, Jesus, então, vai ensinar o que se espera do cidadão do reino diante da cultura maligna em que ele vive. Então é por isso que o versículo 3 começa falando de pobres de espírito e o versículo 10 termina falando de perseguição. O que Jesus então quer enfatizar aqui? Que o reino dos céus, ele é marcado por pessoas que não são beneficiadas nessa vida, que encontram sua dependência em Deus nesta vida e que, portanto, são perseguidos por causa da mensagem do reino, porque abraçam a mensagem do reino. Então, para concluir, eu peço que você lembre-se dessa verdade. As bem-aventuranças são dadas dentro de um contexto de perseguição, dentro de um contexto em que aqueles que participam do reino não encontram a sua plena felicidade e não encontram a sua plena satisfação neste mundo, mas no fato de pertencerem ao reino e a receberem as bênçãos futuras, ok? Então eu penso que com isso a gente está preparado a analisar cada um destes versículos, e é isso que a gente vai começar a fazer na próxima aula. Próxima aula, então, nós vamos começar a analisar o que Jesus quis dizer com cada uma dessas bem-aventuranças. Então é isso. Fique com Deus e até a próxima aula.